Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia, o capítulo 11 de Daniel. Vamos focar especificamente na precisão histórica absurda que descreve a briga pelo poder na Terra Santa. E é aqui que o mistério começa. A profecia é tão, mas tão detalhada, fala de nomes, alianças, traições, que muitos céticos, ao longo dos séculos, simplesmente disseram, não, isso é impossível. Eles achavam que só podia ser história escrita depois, fingindo ser profecia, mas será que era mesmo? Bem, nesta nossa análise, a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos colocar lado a lado, versículo por versículo, o que o texto antigo diz e o que os registros da história confirmam. E olha, a semelhança é fascinante. Basicamente, o que temos em mãos é quase um roteiro da história, escrito com antecedência e focado num período de muita, mas muita turbulência. O texto descreve coisas que só aconteceriam centenas de anos depois. Vamos ver como isso se desenrola na prática. Primeiro, vamos preparar o cenário. Depois que Alexandre, o Grande, morreu, o império dele se partiu. E dessa divisão surgiram duas grandes potências, destinadas a se odiarem. A profecia não usa os nomes reais, mas dá títulos simbólicos. O rei do sul, que a história mostra ser a dinastia ptolemaica do Egito, e o rei do norte, que era a dinastia seleucida lá na Síria. Esses nomes são bem simples, na verdade. É só a posição deles no mapa em relação a Israel. E exatamente aí que a coisa fica séria para o povo de Israel. Por causa da sua localização, a Terra Santa virou literalmente o tabuleiro de xadrez onde esses dois reis jogavam. E o povo, claro, sofreu demais, pego bem no meio do fogo cruzado. Antes de entrar nos detalhes, dá uma olhada nesse resumo. É uma saga de mais de um século. Começa com uma disputa de poder, passa por um casamento que acaba em tragédia, tem vingança, a chegada de um rei superpoderoso e, claro, a sua queda. Agora sim, vamos ao que interessa. A gente começa com a primeira previsão, que já mostra como o poder ia se equilibrar ou desequilibrar entre esses dois reinos. O texto começa assim: o rei do sul vai ficar forte sim, mas um de seus generais, um príncipe, vai ficar ainda mais forte do que ele. É uma previsão de uma especificidade impressionante. E a história? Confirma isso direitinho. O rei do sul era Ptolomeu I Sóter, do Egito. E o príncipe que o superou foi Seleuco I Nicator. Pensa só, ele começou como general do próprio Ptolomeu, mas acabou criando o Império Seleucida na Síria, que era bem maior. A primeira previsão já acerta em cheio. Logo depois, a profecia fala de uma tentativa de paz. Através de um casamento, a filha do rei do sul iria até o rei do norte para fazer uma aliança. Mas o texto já adianta, sabe? A coisa não vai dar certo. Nem ela, nem ele iam durar. E essa história é uma verdadeira tragédia. A princesa Berenice, do Egito, se casou com o rei Antíoco II, da Síria. Só que a primeira esposa dele, uma mulher chamada Láudice, ficou com medo de perder o poder e envenenou os dois. A aliança de paz acabou em assassinato, exatamente como a profecia sugeria. Mas não para por aí. O texto continua, prevendo que um parente da princesa assassinada ia se levantar para se vingar. Ele invadiu o norte e levar um tesouro gigantesco de volta para o Egito. E foi o que aconteceu. O irmão da Berenice, Ptolomeu III, invadiu a Síria com tudo, numa campanha de vingança. Ele matou a Laódice e, segundo os registros, levou de volta para o Egito 40.000 talentos de prata, milhares de ídolos, vasos preciosos. Os detalhes batem de uma forma incrível. Agora, a profecia muda o foco para uma das figuras mais importantes de todo esse período, Antíoco III, o rei Seleucida, que a história apelidou de o Grande. A profecia diz que o rei do norte voltaria com força total e, dessa vez, conseguiria se estabelecer na Terra Gloriosa. E essa Terra Gloriosa é sempre uma referência a Israel. E na história, quem fez isso foi justamente Antíoco III. Ele liderou uma campanha militar gigantesca e tomou a Palestina do controle dos Ptolomeus. Ele cumpriu essa parte da profecia ao pé da letra. Só que, no auge do poder dele, a profecia prevê uma reviravolta. Daquelas. Um príncipe, um comandante misterioso, ia chegar e acabar com a arrogância dele. Ia derrotá-lo de forma humilhante.
E esse príncipe não era do Egito não, era de uma nova potência surgindo no mundo, Roma. O general romano Scipião Asiático simplesmente esmagou o exército do Antíoco na Batalha de Magnésia. Essa derrota não só cumpriu a profecia, como marcou o começo do fim do poder seleucida e a ascensão de Roma. E a precisão não para com o grande rei, não. A profecia, em seguida, descreve o sucessor dele de um jeito bem específico e, para ser sincero, nada heróico. O texto diz que o próximo rei seria conhecido por mandar um arrecadador, um coletor de impostos, e que o fim dele seria rápido e discreto, sem ira e sem batalha. Ou seja, não em uma grande guerra, mas um jeito mais silencioso. Quem sucedeu Antíoco? Seleuco IV Filopator. E qual a principal fama dele na história? Ter que cobrar impostos altíssimos para pagar a dívida de guerra com Roma. E como ele morreu? Não foi em batalha. Foi envenenado pelo seu próprio ministro, Heliodoro. Um fim sem glória, exatamente como a profecia tinha detalhado. Então, depois de acompanhar essa sequência de eventos com uma precisão que é quase difícil de acreditar, a gente é obrigado a perguntar: por quê? Por que tantos detalhes? Qual o sentido de registrar essa história com tanta antecedência? Pelo que tudo indica, a questão não é só mostrar que sabe o futuro, é sobre construir credibilidade. Ao provar que estava certo em cada detalhe histórico que a gente pode verificar, o texto cria uma base de confiança muito sólida porque ele vai dizer a seguir. E o que vem a seguir fala de uma figura muito mais sombria. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se cada passo nessa dança de impérios foi previsto séculos antes, talvez a mensagem seja maior. Toda essa história serve como um prefácio, montando o cenário para um clímax que o texto diz que ainda está para acontecer. A pergunta que fica no ar é: o que essa precisão toda sobre o passado nos diz sobre o que a gente deveria esperar do futuro?